Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui uma live pelo canal do YouTube, o programa Passando a Letra, e também ao vivo no TikTok, fazendo aí uma live dupla para aproveitarmos este assunto que muito está na boca das pessoas, mas nós não sabemos se as pessoas entendem de fato do que nós estamos falando, né? Então, para todo mundo que está aí nos últimos dias ouvindo falar lavagem de dinheiro, as pessoas associam, conseguem associar, né, essa expressão a uma ação criminosa. Mas você sabe de verdade o que é lavagem de dinheiro? Já foram procurar aí nos seus sites de busca, entender o que é lavagem de dinheiro? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma definição para que vocês possam entender onde a gente quer chegar com esta discussão. Para o pessoal que acompanha ou acompanhará pelo YouTube, eu deixei todas as fontes mencionadas na descrição do vídeo. Então tá lá, né? Vamos falar a respeito do que vem a ser, né, a lavagem de dinheiro para quem não sabe. Lavagem de dinheiro é um processo que tem o objetivo de evitar que recursos ilegais sejam descobertos. Recursos ilegais. Ou seja, lavar dinheiro significa transformar grana, dinheiro obtido de forma criminosa em dinheiro limpo, disfarçando a sua origem. Porque se as autoridades, né, descobrirem que o teu dinheiro é ilícito, é através de venda de drogas, de armas ilegais, né, a autoridade te prende, é claro. Então, para você fugir da prisão, o que você faz? Você tem que lavar esse dinheiro sujo. Como a própria expressão diz, lavar para transformá-lo limpo, para que ele tenha uma aparência lícita, de acordo com a lei, né? Então, aqui no site que eu estou trazendo para vocês, o ike.com.br, vocês podem encontrar esta definição. Portanto, quando alguém ganha muito dinheiro de forma ilícita, como, por exemplo, o tráfico de drogas, venda ilegal de armas, contrabando e propinas, não é possível sair usando a quantia sem ter como comprovar sua origem. É necessário criar algumas estratégias para evitar suspeitas da Receita Federal ou da polícia, né? Como que funciona, então, essa lavagem de dinheiro? Para burlar a lei e lavar o dinheiro criminoso, os criminosos e corruptos usam dos mais diversos recursos. Essas pessoas não medem esforços para tentar ocultar suas atividades ilegais e purificar seus recursos para que eles aparentem ter origem lícita.
O objetivo final é fazer com que o sistema financeiro absorva todo esse dinheiro naturalmente, sem que se levantem suspeitas. As táticas para isso são as mais diversas possíveis. E a gente vai falar a respeito de algumas delas, né? Há um tempo atrás, inclusive, nós ouvimos falar a respeito de uma loja de chocolates, né? Uma franquia, que seria uma franquia, que conseguiu vender mais chocolate do que uma grande indústria, né? Multinacional, transnacional, de chocolates que a gente tem aqui no Brasil. Como pode isso, né? Então, vamos ler aí junto com vocês as maiores táticas e as mais utilizadas para lavar esse dinheiro que de origem ilícita pode vir de tráfico de drogas, de venda ilegal de armas, de propina, né? Nós também podemos lembrar de um caso que veio aí à tona há pouco tempo, de abrir escritório de advocacia, né? Porque se você parar para pensar, o produto final de um escritório de advocacia tem um valor subjetivo, né? Então, vamos supor, um advogado que tem o seu escritório simplesinho na periferia, se ele for procurado, né, para fazer aí a separação de um casal que envolve bens, né? Porque se não envolver bens, não tiver briga, você pode fazer agora direto na justiça, sem a representação de um advogado. Mas se tem aí, né, uma divisão de bens ou uma discussão entre o casal, normalmente você precisa ser representado por um advogado. Então, um advogado de periferia, vamos supor, né, porque existe uma tabela da OAB que fala mais ou menos os valores que os advogados têm que cobrar por cada ação. Não pode ser menos do que aquilo. E eu não sei os valores. Então, estou falando, né, como hipótese, uma situação hipotética. Então, vamos supor que o advogado, né, lá da periferia, cobre de você para fazer o teu divórcio R$1.000. Mas se você for procurar, né, um advogado que, vamos supor, tem aí um nome mais famoso para te representar, ele pode cobrar 10 mil, 50 mil, 100 mil, quanto ele achar que vale o trabalho dele, né? Então, escritório de advocacia que trabalha com subjetividade também é uma boa saída para os maus intencionados, né? Então, já citei aí 2 casos que a gente discutiu bastante nas redes sociais nos últimos tempos. Mas vamos falar a respeito de outras formas? Então, vamos lá. Nós podemos falar, né, de lavagem de dinheiro através do trabalho de formigas. O que seria isso? Quando o dinheiro de algum crime e corrupção é dividido entre várias pessoas e elas vão gastando pouco a pouco sem chamar a atenção. A gente já ouviu falar nos últimos anos
sobre algum crime que dividia o dinheiro em contas, né, com depósitos que não tinham muita explicação, mas eram num valor que não chamava muita atenção do COAF? Eu tô me lembrando de um aqui, tenho certeza que vocês também. Empresas de fachada é outra forma que é muito utilizada para lavar dinheiro, né? Então, quando os criminosos utilizam o nome de um laranja para abrir uma empresa, assim eles vão jogando o dinheiro sujo na conta da empresa, como se ele tivesse obtido com vendas ou prestação de serviços. Um esquema bem semelhante com esse do escritório de advocacia que eu citei, né? Outra forma também de se lavar dinheiro, comprando joias e obras de arte. Eu posso ser, né, uma pintora de quadros desconhecida, mas a minha obra tem um valor subjetivo, um valor que está coerente com os meus sentimentos, as minhas emoções, a mensagem que eu quero passar através daquela obra, quanto eu acho que vale a técnica que eu utilizo para pintar uma determinada obra. Então, eu sendo, né, uma artista desconhecida, eu posso cobrar de uma tela minha desde R$ 100 até R$ 1 milhão, né? Se eu achar quem pague, o valor é subjetivo, nenhuma autoridade vai poder falar para quem comprou a minha obra de arte que aquilo foi ilegal, porque envolve, né, o valor cultural, o valor artístico, a emoção, a subjetividade está intrínseca naquele valor. Então, normalmente, as pessoas que comercializam objetos de altíssimo valor, como joias, pedras preciosas e obras de arte, não questionam a origem do dinheiro recebido. Depois é só revender as peças e limpar a grana. Opa! Se isso vale também para imóveis, casas, prédios, galpões, pontos comerciais, o que vocês acham? Né? Você já foi visitar uma casa para alugar ou para comprar, em que quando te falam o valor dela, você fala assim, nossa, mas esse imóvel não vale tudo isso, né? Então, fica aí, né, para você pensar na questão imobiliária. Criminosos e corruptos também se utilizam de paraísos fiscais, quando as pessoas mandam o dinheiro para fora do país, para que este dinheiro fique sob sigilo de todas as suas movimentações financeiras em bancos, né? Dessa forma, é muito difícil você rastrear quem é o dono, né, da empresa que abriu a conta lá no paraíso fiscal, de onde veio o dinheiro que está sendo movimentado, e depois você pode trazer o dinheiro de volta para o Brasil, pagando os devidos impostos, né, e o dinheiro acaba se tornando um dinheiro limpo, porque você está trazendo de um banco estrangeiro para o Brasil e pagando os impostos que a justiça brasileira, né, o sistema financeiro cobra. Lavou o dinheiro.
Outra forma também foi muito utilizada há um tempo atrás aqui no Brasil, os prêmios de loteria. Vocês se lembram que tinha um determinado político que, nossa, a sorte que aquele homem tinha, todo mundo queria ter, ele vivia ganhando na loteria? Como que isso funciona? Quando alguém influente consegue obter acesso ao nome do ganhador, né? Então ele chega lá no ganhador da loteria, né? E oferece um montante maior do que o próprio prêmio da loteria, para que o bilhete premiado seja dado para ele. Né? Com o bilhete em mãos, o criminoso recebe o valor do prêmio e, neste momento, ele coloca o dinheiro na sua conta bancária totalmente limpo e legal. Né? É muito sutil, às vezes, a forma como as pessoas lavam o dinheiro. Agora, por que nós estamos falando disso? Lavagem de dinheiro é crime? Né? Por que é crime? O que acontece quando um país não pune quem age desta forma? Vamos ver quais são as consequências, porque tem consequências sociais e econômicas quando isso acontece, né? A lavagem de dinheiro pode trazer para a nossa sociedade um prejuízo para todos. Em primeiro lugar, está o crescimento do crime organizado. Se você está vendo que o dinheiro foi lavado e não está fazendo nada, né, para investigar, apurar a origem desse dinheiro, você está contribuindo para que o crime organizado, no mínimo, permaneça acontecendo ou favorecendo o seu crescimento, né? Praticando atividades ilegais, como venda de droga, venda de armas ilegais, propina, né? Portanto, né, qualquer dinheiro que passe pelas mãos de um cidadão honesto, de uma empresa honesta, ela tem que declarar a origem desse dinheiro. Outro grande problema, né, tanto em nível nacional como internacional, estão as drogas. Porque você pode até ser um país que não está nem aí para o tráfico de drogas dentro da tua sociedade. Mas quando um outro país mais sério, né, do que o teu, acaba sendo prejudicado socialmente por conta do tráfico de drogas que você, no teu país, está nutrindo e facilita chegar no país dele, aí as relações exteriores, internacionais, diplomáticas estremecem, né? Então, existe aí todo um problema econômico. Determinado país, né, não apura os crimes ligados ao tráfico de drogas, e o nosso país aqui fora está sendo vítima dessa criminalidade que está sendo incentivada lá no outro país. Então, não vamos mais, né, fazer negócios com este país criminoso, ou que pelo menos incentiva a criminalidade, até que eles, né, evitem
combatem a criminalidade, evitando indiretamente que esta criminalidade chegue ao nosso país. Né? Então, existe aí todo um contexto nacional e internacional em relação ao incentivo à criminalidade ou a fazer vistas grossas, né? Além disso, outro ponto importante é que quando o dinheiro é lavado, o governo não arrecada os impostos, né? Na maioria das vezes, se você for levar, né, para paraíso fiscal e depois trouxer, você ainda, né, não tem como trazer sem pagar os devidos impostos. Mas, se você está lavando internamente, através de compra de imóveis, de abrir escritório de advocacia, de vender chocolate mais do que todas as indústrias que existem no teu país, né? Aí você de verdade não está pagando o imposto daquilo, né? Ou comprando obras de arte, né? E escondendo dentro da sua casa. Então, sendo assim, né, quando o imposto não é pago para o governo tem menos dinheiro para investir em questões sociais e políticas públicas, como saneamento básico, a saúde, a segurança, né? E outros domínios aí políticos. Essa diminuição na arrecadação pode até mesmo impactar no PIB do país, né? No Produto Interno Bruto, que é muito relevante nas relações internacionais e para que nós, como cidadãos, possamos exigir tanto as políticas públicas quanto nossos aumentos salariais, né? Quais são as punições para o crime de lavagem de dinheiro? Você sabe? Primeiramente, é preciso saber a pena para a lavagem de dinheiro. Pode ser uma multa e até a reclusão, ou seja, a prisão de 3 a 10 anos, né? E aqui no Brasil, quando a gente fala a respeito de lavagem de dinheiro, todas as pessoas conseguem lavar o dinheiro sem serem pegas pelas autoridades? Não, porque a gente tem um órgão que se chama COAF, né? Ele é responsável pelas transações financeiras no nosso país. Só que tem um problema. Existe uma família, no mínimo, né? No mínimo, que está se beneficiando por conta de sigilo imposto ao COAF, né? Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria de falar a respeito de uma matéria publicada hoje no The Intercept Brasil, que é assinada pelo João Filho. E a manchete diz o seguinte: o incrível caso do presidente blindado até por seus adversários. Nem seus oponentes políticos nessas eleições conseguiram trazer as inúmeras denúncias de corrupção para o centro do debate. De quem será que nós estamos falando? Né? Então tá lá na matéria do João. No debate entre os candidatos à presidência organizado pela Band, esperava-se que o tema corrupção seria o mais espinhoso para Bolsonaro, mas acabou virando um dos seus trunfos.
O candidato fascistoide meteu o louco, fingiu que seu governo não está envolvido em um sem número de escândalos e começou o debate atacando a corrupção de quem? Dos governos do PT. É claro, né? A ideia da campanha bolsonarista é reforçar a imagem de um homem simples que sim, é meio brucutu, mas tem uma alma pura e honesta. Lula defendeu seu governo das acusações, mas perdeu a oportunidade de demonstrar em rede nacional que o governo Bolsonaro é o mais corrupto da história da República. Os desvios do mensalão, por exemplo, foram em torno de 101,6 milhões em 4 anos. Só o orçamento secreto de Bolsonaro atingiu 53,5 bilhões nos últimos 2 anos. Bilhões, né? Lula e Dilma sofreram com escândalos de corrupção em seus governos, mas podem se vangloriar de jamais terem instrumentalizado o Estado para evitar investigação das denúncias. Seus governos garantiram a independência do Ministério Público e a autonomia, a capacidade administrativa, técnica e operacional da Polícia Federal. Um fato admitido até mesmo pelos procuradores da Lava Jato. Já o governo Bolsonaro lançou mão de todas as suas armas para varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nenhum outro governo interferiu tanto nos órgãos de controle e fiscalização e nas investigações de denúncias de corrupção. Usa até a ABIN para atrapalhar investigações envolvendo um filho seu, como admitiu um integrante do órgão, a Polícia Federal. O presidente, que aí está, não vê limites na instrumentalização do Estado. Vive subvertendo a lei de acesso à informação, um instrumento criado justamente para dar mais transparência aos dados públicos. E impõe sigilo de 100 anos, vive impondo sigilo de 100 anos o presidente que aí está, né? E assim blindar o governo de denúncias de corrupção. Ah, no meu governo não tem corrupção. Não tem porque não deixa investigar, né? Mesmo com tantas denúncias, Bolsonaro passou ileso na temática de corrupção no debate. As rachadinhas, a mansão de Flávio, os cheques misteriosos de Michele, que recebeu do Queiroz, o orçamento secreto, o bolsolão do MEC, o bolsolão do SUS, etc. Senão nós vamos ficar aqui até a noite falando, né, dos crimes aí que não estão sendo investigados. Nenhum desses episódios foram trazidos para o centro do debate. Uma omissão inexplicável por parte dos seus adversários.
Os Bolsonaros, hoje, são a principal família política do país e, sem dúvidas, a que mais teve integrantes envolvidos em casos de corrupção. Os filhos, a esposa, o irmão, as ex-mulheres, o ex-cunhado, a ex-sogra e até mesmo a mãe do presidente já viram seus nomes no noticiário associados à corrupção. Até 1999, quando apenas o pai estava na política, o clã já acumulava 12 imóveis. Depois que seus parentes começaram a entrar para a política, o clã conseguiu adquirir mais 95 imóveis. Família que entra na política unida, enriquece unida. Bolsonaro nem havia tomado posse da presidência quando teve que lidar com o caso da rachadinha que seu amigo de décadas, o Queiroz, comandava no gabinete de Flávio. O filho do presidente desviava dinheiro público para parentes de um chefe de milícia, do qual Queiroz era o melhor amigo. O mesmo Queiroz que mais tarde depositaria R$89 mil na conta da primeira-dama. Nenhum desses casos até hoje recebeu uma explicação satisfatória por parte do clã Bolsonaro. Hoje, Flávio tenta a reeleição ao Senado. Vergonha na cara não se compra na farmácia, né? Queiroz quer se eleger deputado pelo PTB, gente. E Michele atua como cabo eleitoral de seu marido. Nesta semana, os Bolsonaro foram confrontados com mais um escândalo. Associa aí o início do nosso programa, o início da nossa live. Uma reportagem de Tiago Herdi e Juliana Dalpiva para o UOL revelou o tamanho da farra da família Bolsonaro na compra de imóveis. Um minucioso levantamento feito pelos jornalistas mostrou que desde que Bolsonaro entrou para a política até os dias de hoje, o clã, ou seja, esposa, filhos, ex-esposas, né, ex-cunhado, irmãos, ex-sogra e até a mãe, né, negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram comprados usando dinheiro vivo. Se você guardar o dinheiro em notas na sua casa, ao prestar declaração ao imposto de renda, você tem que declarar aquele dinheiro que está lá, guardadinho em caixas, em malas de viagem, em sacola plástica. Você é obrigado a declarar no imposto de renda? Não passou pelo sistema financeiro, você não depois, nós conhecemos muito bem, né?
Então, nós vemos, né, essa prática da família Bolsonaro na compra de imóveis com dinheiro vivo, né? Muito estranho isso, né? Por que será que a pessoa junta tanto dinheiro guardado dentro de casa, embaixo do colchão, né? Nem usa aquele Pix que ele fala tanto que foi ele que criou e não foi, né? Que facilita tanto as transações financeiras. A família Bolsonaro não consegue explicar essa aversão por transferências bancárias e a preferência por se arriscar andando pelas ruas do Rio de Janeiro, carregando malas de dinheiro suficientes para comprar um apartamento. Em nenhuma das declarações de bens dos candidatos da família ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, essa quantia de dinheiro vivo aparece. Olha lá, né? Nós já tínhamos cantado a bola, né? Você é obrigado? Não passou por nenhum sistema financeiro, então, né? Fica quietinho para não ter que pagar imposto e pior, não ter que provar a origem do dinheiro, né? Então, essa dinheirama toda, nem para o Tribunal Superior Eleitoral eles declararam. De onde veio esse dinheiro, família Bolsonaro? Onde que esse dinheiro ficava guardado? Por que nenhum dos candidatos declarou essa verba? Se não houver respostas para essas perguntas, estamos diante de mais uma corrupção? Podemos afirmar isso se não tem resposta, se o dinheiro é legal, se não vem, né, de crime, não tem por que não dizer de onde veio. Agora, se eles não disserem de onde veio esse dinheiro, é porque eles não querem ser presos. Ou seja, eles só seriam presos se o dinheiro fosse ilícito, né? Então, se o dinheiro é lícito, se estamos falando de uma família de bem, né? Se no governo atual não tem corrupção, digam para nós de onde veio esse dinheiro, né? Conta pra gente por que vocês não confiam no sistema financeiro para depositar esse dinheiro que de alguma forma vocês estão recebendo. É isso que nós queremos saber, né? A gente também pode falar a respeito da vitimização, porque logo que eles se veem colocados na parede, eles vêm se fazer de coitadinhos para o cercadinho deles lá, né? Então, a vitimização agora é apelar para a falecida mãezinha, né? Botaram minha mãe, que já faleceu, nesse rol também. Vem pra cima de mim, vem pra cima de mim e ponto final, né? Como se ele se importasse muito com a senhora mãe dele, né? Se ele se importasse tanto, não a envolveria numa situação que poderia lhe causar algum transtorno, algum embaraço, né? Os únicos 2 imóveis adquiridos em nome da mãe de Bolsonaro foram comprados em dinheiro vivo em 2008 e 2009. Ela tinha 80 anos na época e não é razoável, né, a gente imaginar que uma aposentada tenha conseguido juntar esse montante debaixo do colchão para comprar imóveis. Isso é conversa para boi dormir, né? Boi mesmo.
É incrível como os integrantes dessa família conseguem juntar quantias enormes de dinheiro, mas não conseguem explicar de onde vem. Não há qualquer registro da sua atuação em casos de justiça estadual, federal, né? Ou seja, estamos falando agora de um dos filhos do presidente, que não tem nenhum caso registrado na justiça onde ele tenha atuado como advogado. Então, como é que a gente pode dizer que ele tem uma quantia em dinheiro vivo porque ele fez, né, algumas ações judiciais que têm um valor subjetivo, como eu já expliquei para vocês, embaixo do colchão, né? Essa família precisa explicar isso para a gente, o que é que está acontecendo, né? Aí vem, né, a dificuldade das nossas autoridades em investigar o clã, né? A Rede Brasil Atual traz para nós uma manchete assim: saiba o que Bolsonaro quer esconder com os decretos de sigilo de 100 anos. Então procure lá e você vai ver, né, algumas questões que são levantadas por conta dele ficar, tudo é sigilo de 100 anos, né? Se o sigilo foi imposto sobre carteira de vacinação do presidente, sobre processo contra Pazuello, sobre acesso dos filhos Carlos e Eduardo ao Planalto, sobre reunião com pastores investigados pelo MEC, né, do que aconteceu lá no caso do MEC, e o caso do Flávio das Rachadinhas, né? Então, o COAF está aí de mãos atadas porque ele está sofrendo, né, candidato à reeleição. Ele merece ainda arrastar estas eleições para o segundo turno? Ou ele merece uma resposta imediata dos brasileiros que são honestos, né? Que agem de acordo com a ética e a moralidade já no primeiro turno? Não vote, né, em candidatos que você sabe que não vai ganhar, não tem chance de ganhar. Indigne-se com estes casos que dão todos os indícios de criminalidade e dê uma resposta para Bolsonaro no primeiro turno das eleições, tirando-o logo de cara do cenário brasileiro. Obrigada por me acompanharem até aqui e espero que vocês tenham conseguido entender o que é lavagem de dinheiro, como ela pode ser praticada e o porquê que ela faz mal para todos os brasileiros, para toda a sociedade. Divulgue essas informações, façam agora os materiais de vocês e vamos à luta, porque nós queremos tirar este clã do poder logo no primeiro turno. Avante, companheiros!